boa noite, família Pão na Chapa. É isso aí, o canal tá crescendo com a glória de Deus, com a ajuda de vocês que estão compartilhando, ajudando, se inscrevendo, deixando o seu like para ajudar. Estou muito grato pela quantidade de seguidores. Estamos no rumo, no caminho certo, fazendo tudo aquilo que eu gosto. Eu acho que vocês também curtem aí, né? Hoje a mídia está se expandindo, né? Saindo da TV, vindo para o YouTube, vindo para esse lado do celular. Hoje a vida é muito corrida, né? E a gente, infelizmente, às vezes não tem tempo de ficar acompanhando o futebol, acompanhando as notícias, as coisas pela TV. Então acaba assistindo pelo celular, assiste na rua, no ônibus, numa consulta, numa espera para fazer um documento. Então fica interessante. Eu mesmo acompanho muito na hora do meu almoço, pelo próprio celular, né? Quando estou trabalhando, quando eu não estou trabalhando também, eu estou na rua também, acompanho pelo celular. Então hoje o celular está acessível na nossa mão, né? Agradeço muito a vocês, obrigado de coração por estarem sempre aqui acompanhando a gente. E vamos fazer as análises hoje do que foi o dia da Libertadores para os brasileiros, que foi, ó, demais, nota 10, né? Ontem a gente teve, eu acho que dos times que jogaram ontem, dos 3 brasileiros que jogaram ontem, o Fluminense foi o que foi mais ou menos ali, né? E que o Fluminense está entrando um pouco em crise, que foi engraçado que a gente ouviu falando que esse Fluminense era o melhor futebol do Brasil. Não, há 3 meses atrás a gente ouvia essa frase, hoje a gente não vê nem falando mais do Fluminense, né? Mas voltando para o jogo de hoje, vamos falar primeiramente do jogo do Internacional, que foi um pouquinho mais cedo. O Inter ganhou de 3-1, foi 3-0, se não me engano, acho que foi 3-1, isso mesmo. E se classifica para a próxima fase, né? Já estava praticamente classificado, e se classificou para a próxima fase, e foi um jogaço, né? E tivemos um jogo hoje que é para esquecer da memória do brasileiro, né? 7-1. Quem lembra desse resultado? Mas dessa vez foi a favor dos brasileiros, né? Bragantino jogou hoje, meteu 7-1 no timezinho lá pela Sul-Americana. E aí lembramos daquele 7-1 que tomamos da Alemanha, né? Mas voltando ao Internacional, venceu muito bem, jogou muito bem. 3-1 para o Internacional, mostrou muita garra, muita vontade e passou para a próxima fase. E tivemos também o Flamengo, né, também que ganhou do Alcas, né? A gente já sabia que nesse grupo o Flamengo e o Racing era favorito. Na minha opinião, o Flamengo era para ser primeiro e o Racing segundo, mas foi o contrário, né? O Racing jogou melhor, fez os resultados que precisava fazer e se classifica em primeiro lugar no grupo do Flamengo. Mas isso não quer dizer nada. Agora vem fase de mata-mata. Mata-mata é totalmente diferente, muda tudo, né? Não tem esse negócio de primeiro ou segundo, só o que ajuda são nas sequências de passar de fase, né? E o Flamengo vence por 4-0, joga muito bem, dá show, né? Poderia ter sido até por mais, mas venceu muito bem na sua casa e avança para a próxima fase. Aí depois tivemos o jogo do Corinthians. Esse jogo a gente precisa falar bem. Por quê? Nesse jogo tivemos uma situação de como o Corinthians já estava eliminado, não tinha mais chance de classificação. O Corinthians entrou com um time meio que mesclado ali, os reserva com alguns titulares que de vez em quando entra, né? E assim, não sei se vocês também estão pensam que nem eu, mas eu dou crédito para 2 jogadores que jogaram muito bem hoje. Um é o Adson e o outro é o goleiro, né? O goleiro do Corinthians, eu não sei o nome dele, esqueci agora. Entrou muito bem, na hora que foi preciso, ele estava no lugar certo, na hora certa, e catou um pênalti ainda, né? Catou um pênalti. Quando o Corinthians estava ganhando 2-0, ele foi lá e catou um pênalti. Então colocou o Corinthians na Sul-Americana, né? Jogou muito bem, na minha opinião. O Corinthians está muito bem servido de
goleiro, né? Tem o Cássio, que é um monstro, né? Eu sou muito fã do futebol do Cássio, já salvou muito o Corinthians. E tem esse novo goleiro aí, que ele é grande, ele é alto, mas ele tem elasticidade, ele é veloz, né? E tivemos o Ades jogando muito, um dos principais jogadores hoje do time, que apoiou, que jogou bem, que foi firme. Agora temos uma baixa aí que a gente já sabe, né? Juliano. O Juliano, cara, não se encaixa, não consegue fazer o time jogar, não consegue acertar passe, não consegue marcar. Por isso ele não foi expulso. Ele não foi expulso porque o juiz não quis. Ele comete ali uma falta, né? Toma um amarelo no pênalti e ele comete uma falta no meio campo ali que, na minha opinião, era para ter sido expulso, né? Ele para a jogada do contra-ataque. Então o juiz ali meio que interpretou, também não ia mudar o jogo. O time do Liverpool é horrível. É horrível. É triste, né? Porque o Corinthians não consegue a classificação num grupo onde tem o Liverpool e o Argentino Júnior, que também é uma porcaria, né? E o Corinthians perdeu para ele mesmo, né? O Corinthians, as duas derrotas que o Corinthians teve em casa, tanto pro Argentino Júnior e pro Del Valle, isso acabou tirando o Corinthians da próxima fase. Porque se o Corinthians consegue pelo menos empatar os 2 jogos aqui e ganhar esse último jogo, ele está classificado. Mas não foi o que aconteceu, né? E com isso o Corinthians agora passa para a próxima fase para jogar a Sul-Americana, né? Sai da Libertadores, que a gente fala que a Libertadores é a Série A da Sul-Americana, e a Sul-Americana é a Série B do continente, né? E aí agora também tem uma vantagem, né? O Corinthians passando para a próxima fase, ele arrecada aí um valor, né, de 1 milhão e alguma coisa aí passando para a próxima fase. É que eu tô olhando um pouco para a TV, gente, porque eu tô acompanhando aquele prós-jogos, né, que tem na emissora retentora dos direitos da Libertadores. E aí eles estavam passando os gols de todos os jogos. E aí a gente fica olhando para ver, apesar de já ter visto, né, mas a gente fica olhando para assistir. Então, a gente tem agora o Corinthians pensando só no Campeonato Brasileiro, pega o Bragantino no final de semana, né? Precisando vencer, se eu não me engano, é lá em Bragança, né? Se eu não me engano, tá? Posso depois ver e colocar para vocês. Não, acho que já é em casa, tá? É no Itaquera, porque o Bragantino jogou 2 em casa, né? Venceu as 2 em casa que jogou. Jogou contra o Flamengo e venceu, jogou no final de semana e venceu também. Então, no estádio do Corinthians, né? Na Neoquímica. Então, o Corinthians apresentou um bom futebol. É um problema pro Vanderlei, na minha opinião, né? Porque o Vanderlei coloca a garotada e a garotada entrou com muita vontade de jogar bola, muita vontade. Tudo bem, não tem que usar todos os meninos da base pro time principal, mas o Vanderlei, ele é muito bom nisso. Eu tenho certeza que ele vai acertar o time do Corinthians agora com pelo menos uns 5 caras da base aí. Ele já usa o Wesley, né? O Pedrinho, infelizmente, está indo embora, né? A única tristeza que dá no Corinthians hoje é que o Corinthians lança um jogador hoje, com 2 meses, no máximo 3, o Zenit vem e leva embora. E o Corinthians virou o mercado do Zenit, né? O Zenit agora não vai buscar mais jogador em time nenhum. Vai no Corinthians, que é mais barato, mais fácil, qualquer dinheirinho que oferece pro Corinthians ele aceita. E tá levando os jogadores do Corinthians tudo, né? É ridículo isso. É horrível ver uma situação dessa. E com isso o Corinthians conseguiu achar uns bons nomes ali nesse jogo do Corinthians hoje. Eu vi uns 3 jogadores ali hoje ali da base ali que cabe muito bem no Corinthians para ajudar esse Corinthians a vencer e crescer pro restante do campeonato, né? Galera, vou ficando por aqui. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam aí. O que vocês acharam que o Vanderlei arrumou uma dor de cabeça para ele, colocando essa molecada, porque a molecada mostrou mais raça e mais vontade. Os jogadores chegavam com mais vontade na bola do que o time principal, né? Eu vi muito mais vontade do atacante hoje do Corinthians do que do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele tem vontade, mas ele é estabanado. Eu acho, a Lele, que eu assisto pela TV, mas eu ouço pela rádio Estádio 97. E eu gosto muito da narração do
dos caras de lá, né? E a Lele é a comentarista e tem o De Paula. O De Paula é um sarro, cara. Amo ouvir as transmissões do De Paula, né? E eles estavam até falando que aquele primeiro gol do Corinthians, se fosse o Yuri Alberto, tinha perdido. E eu não duvido, não. Que a bola sobra para o menino ali, ele pega, dribla o cara e chuta. Eu não duvido que ele pode ter perdido, ele perderia aquele gol. É complicado, né? É difícil, cara. Então é complicado. Mas deixa nos comentários o que vocês acharam aí do Flamengo, do Inter, do Corinthians, né? E amanhã ainda tem mais jogos, né? O Palmeiras joga amanhã também. O Palmeiras amanhã defende a primeira colocação do seu grupo e também da colocação geral do campeonato, né? Se o Palmeiras vencer, ele se classifica como primeiro do grupo e se classifica como geral também da competição. Se o Bolívar também vencer, ele também se classifica como primeiro do grupo e como geral da competição também, né? Que é o que eu tava falando. Depois que passar agora para a próxima fase, é mata-mata, não existe isso. O perigo vem aí, né? Um dia ruim, você pode perder a classificação do campeonato, né? Não esqueçam de deixar o seu like, ajuda muito, tá ajudando muito o like de vocês, o YouTube entender que vocês curtem, que vocês gostam do meu conteúdo e tá divulgando o meu conteúdo para outras pessoas. Se inscrevam no canal, não deixe de se inscrever no canal, tá? Para poder também ajudar a gente, para trazer mais conteúdo para vocês, continuar investindo, continuar lutando para trazer para vocês aqui e falando um pouco mais de futebol, de esporte, que é o que eu gosto, que eu sempre gostei. Já disse aqui para vocês, já tentei até ser jogador de futebol quando eu era mais novo, fiz diversos testes, mas aí não sei se tive a sorte ou se foi azar, né? Na minha opinião foi azar, mas de repente é o futebol que não era bom mesmo, né? Então é complicado. Mas estamos juntos. Uma boa noite para vocês. Amanhã a gente volta com mais análise. E também vai acompanhando nossos shorts aí, que hoje foi espetacular. O papo reto com o Mano, com o Beija, com o velho Tricolor e com o Kleber, né? Gladiador. Hoje o velho não infartou porque não quis. O velho tá com o coração excelente. Eu dei muita risada hoje. O Mano tirou o velho do sério hoje. O famoso velho do Pix. Dá uma olhada aí, galera. Tamo junto. Uma boa noite.